Olá, professores presenciais, alunos e alunas, né? Mais um dia do nosso ano letivo de 2022. Então, nesse momento, nós vamos dar início à nossa revisão. Eu sou a professora Lúcia Santos, estarei com vocês no primeiro momento da nossa revisão. Então, vamos lá? Então, aula 12, né? A revisão e a avaliação. Certo? Então, hoje vai ser a nossa segunda revisão e nossa segunda avaliação da segunda unidade de artes. Certo? Então, anotem aí suas dúvidas. Quem teve dúvida durante as aulas, esse é o momento, como eu coloquei aí no chat, de super importância, de suma importância. E aqueles alunos que por algum obstáculo, algum problema, não conseguiram assistir às aulas, também é o momento de recapitular, de ver o conteúdo que foi passado durante as aulas. Até mesmo da nossa aula assíncrona, que nós não esquecemos, nós tivemos aulas assíncronas no sábado, lembram? Então vamos dar início no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Muito bem, então vamos dar início agora ao nosso conteúdo que nós vimos durante nosso percurso da segunda unidade, certo? No primeiro momento nós falamos sobre algo que está muito presente no nosso dia a dia, que é o folclore. Percebemos que o folclore, né, entendemos, né, as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual, e reproduz os costumes e tradições de um povo, transmitido de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. Então, aquilo que é passado através da oralidade, através do exemplo, nós podemos caracterizar com que o folclore, mas ele tem que ser o quê? Ele tem que ser aceito, tá? Pela população, pelo povo. Não é só eu vou criar algo, pronto, é folclore. Não, ele tem uma tradição, ele vai passando de décadas por décadas e aquilo ali se perpetua. E é considerado folclore. Então, quando surgiu o termo folclore? Vamos ver? A palavra folclore foi criada no século XIX e sua origem está associada ao idioma inglês. O termo em português é um aportuguesamento do folclore e no inglês, né? Que deriva da palavra folklore, termo proposto pelo escritor William John Thomas em 1846. O termo ficou registrado por meio de uma carta, tá, de Thomas, que foi publicada por uma revista chamada Athenaeus, né? Então, a proposta de Thomas consiste em, basicamente, na junção de duas palavras do idioma inglês, que eram, prestem atenção, quais eram essas duas palavras em inglês que iam formar justamente a palavra folclore? Folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento ou saber, tá bom? Então, povo e conhecimento ou saber. Então, o conhecimento do povo, o saber do povo, certo? E aí, continuando, a primeira instituição criada com o objetivo de estudar o folclore foi a mencionada na Sociedade do Folclore, que surgiu em Londres em 1878. Então, a primeira instituição criada com o objetivo de estudar o folclore foi mencionada a Sociedade do Folclore, tá? Quando? Em 1878, certo? Então, dentro da questão do folclore, existem debates que vão criando, que diz assim, que o folclore existem várias etapas, vamos dizer, parâmetros, certo? E quais seriam esses parâmetros para ser considerado folclore? Vamos ver? Então, o folclore, né, os debates realizados por esse grupo levantaram a considerar como folclore elemento que pertence aos seguintes parâmetros. Narrativas tradicionais. O que são essas narrativas tradicionais? Contos, mitos e lendas. 2.
costumes tradicionais, festas populares, danças tradicionais e etc. Tá? E aí nós temos também o quê? As crenças e superstições. O que são essas crenças e superstições? Crendices populares, outros elementos como magia e bruxaria. Quarto, linguagem popular, dialetos e jargões populares. Isso tudo vocês vão se aprofundar um pouquinho mais com a revisão da professora Gabriela. Vamos falar um pouquinho mais desses conceitos. Mas aí, o Brasil, nós precisamos também conhecer não só o que acontece no Amazonas, mas o folclore que está no nosso Brasil. E eu trouxe para vocês aqui algumas imagens do Centro-Oeste, tá? Que é a cavalhada. Então, pela roupa, pelo figurino, né, que eles estão vestindo, percebe-se que tem uma grande influência, certo? Aqui nós temos a lenda que nós falamos durante as nossas aulas, certo? E o pé de garrafa. Então, várias lendas que se diferenciam daqui do Amazonas, mas eles vão buscar a sua origem através das influências culturais, tá? Chega uma lenda no Amazonas, mas ele vai o quê? O que é que a lenda vai fazer? Ela vai se adequar com a realidade daquela localidade, tá bom? Então, as lendas, elas podem mudar, tá? De região para região. E aí, o folclore da região Centro-Oeste, vamos ver? O folclore da região Centro-Oeste é composto por várias influências, por ser, né, uma localização que faz fronteira com todas as outras regiões. Então, nós temos as festas, né, cavalhada, fogaréu, como eu coloquei para vocês aí o exemplo durante as imagens, certo? E aí, dentro desse conceito do folclore do Centro-Oeste, vamos trazer mais uma vez a questão das imagens que vai aparecer para vocês aí. Aí, falando desse folclore do Centro-Oeste, nós passamos para onde? Para a região Sul, certo? A região Sul, que tem a festa da uva, tem a lenda do Saci Pererê, que muitos conhecem também, tá dentro do Brasil. Então, algumas lendas nos remetem ao quê? Algo característico da nossa região. Mas é característico da onde? Da região Sul. Tá? Principalmente, um diferencial é o clima. Lá nós temos a festa da uva. Aqui alguém cultiva a uva? Sim, pode até cultivar, mas não em grande escala como se cultiva no Sul. Tá bom? Então vamos ver o conceito do folclore na região Sul. Vamos lá? A região Sul tem como característica a influência de imigrantes que chegaram durante o século XIX. Com isso, o folclore do local é muito diverso e possui um inegável destaque na formação. Continuando, dessas várias imigrações, pode-se concluir que a grande parte é europeia. Olha aí o diferencial. A grande parte é o quê? Europeia. Os países em destaque são Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e Ucrânia. Certo? Então, dentro desse contexto, nós percebemos o folclore das regiões, de algumas regiões, mas que eles continuam sendo folclore, mesmo mudando de região, mudando as suas características, mas eles não vão perder a essência, porque eles foram acolhidos pelo povo. E foram passadas essas tradições de gerações a gerações. E passando do folclore, nós vamos falar de uma outra cultura que está muito presente no nosso Amazonas, principalmente no Amazonas, que é o quê? A nossa cultura indígena, aquilo que foi muito falado, participado, né? Os alunos participaram muito, mostrando essa influência, como essa cultura está no nosso dia a dia. E aí, o que é que nós temos que falar sobre essa cultura indígena? Vamos ver? Diz o seguinte, aí nós temos uma imagem que mostra a primeira missa. E eu falei, será que foi tão pacífico essa colonização? Os índios ficaram todos sentadinhos ali esperando a primeira missa? Acho que não, não é verdade? Porque nós conhecemos a nossa herança, né, indígena, não é tão pacífica assim. Então diz o seguinte, no Brasil há uma diversidade de povos indígenas e cada um possui suas tradições, lendas
e aspectos culturais. A cultura indígena, muitas das vezes representada através de arte, faz parte da história do país desde antes da colonização. Continuando. Um dos aspectos dessa arte é que ela é repassada através das gerações, o que marca a importância da tradição para os povos indígenas. Dentro desse conceito eu trago a cerâmica que nós falamos, vamos ver. Cerâmica indígena, com diversas funcionalidades. A cerâmica é um dos elementos mais utilizados justamente por sua versatilidade. Pode ser utilizado tanto para decoração, quanto para utensílios domésticos, como jarros, panelas e vasilhas para armazenar coisas. Geralmente é produzida pelas mulheres e não utilizam a roda de oleiro, como eu já falei para vocês. Para deixá-la mais artística, criam padrões gráficos próprios da tribo. A cerâmica é algo marcante, mas nós temos um outro item também que é muito marcante na cultura indígena, que é a pintura corporal. A pintura corporal pode estar relacionada às funções sociais dos indivíduos, na tribo, ao gênero, idade e até a família. Muito utilizada em rituais de passagem, celebrações e outros momentos específicos daquela tribo. As tintas utilizadas são obtidas através da extração de óleos, de sementes, de flores e outros elementos encontrados na natureza. Aonde é encontrado, eles retiram a tinta para fazer a pintura corporal, através da extração de óleos, de sementes, de flores e outros elementos da natureza, certo? Então, a partir desses elementos, eles fazem a pintura corporal, utilizam a tinta. E aí, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, trouxe para vocês outros itens através de imagens, que são as plumas, né? As plumas, que nós falamos durante as nossas aulas, as máscaras e as cestarias, que são os trançados. Principalmente as máscaras, elas têm o quê? Elas vão ser utilizadas para fazer o quê? Os rituais religiosos. Okay? E aí eu trouxe para vocês os conceitos das moradias. Aqui eu trouxe a imagem para vocês da oca. Claro, aquilo que eu coloquei, que cada etnia tem a sua característica, a sua forma de construir as suas moradias. Aqui eu trouxe uma oca para representar essa moradia indígena. E qual é o conceito dessa oca? Diz o seguinte: a oca é a mais comum habitação indígena, principalmente entre os índios da família Tupi-Guarani. Consiste em uma grande cabana feita com troncos de árvores e cobertos com palha ou tronco de palmeira. Na oca podem viver várias famílias de uma mesma tribo. Aí nós temos a maloca. A maloca, ela é diferenciada também, mas ela também tem a sua função e suas características. Vamos ver? A maloca é um tipo de cabana comunitária usada pelos indígenas da região amazônica, principalmente Brasil e Colômbia. Cada tribo desta região possui este tipo de habitação com características específicas. Passando da maloca, nós temos a taba. Vamos ver? A taba, que é o exemplo, e diz o seguinte sobre a taba. A taba é a menor que a oca, também de origem tupi-guarani, é um termo usado pelas tribos da Amazônia nesta região. Também serve para designar aldeamento indígena. E nós temos a opi. A opi, gente, ela vai mais ser feita de pau a pique, também respeitando as características de cada etnia, e elas têm a sua função. Vamos ver para que serve? É uma espécie de casa de rezas dos índios. Servem também para a realização de festas religiosas, rituais sagrados. E aí falamos sobre esses conceitos indígenas, dos nossos irmãos indígenas, mas nós tivemos a nossa aula assíncrona. E o que foi falado na nossa aula assíncrona que foi passado para vocês? Vamos ver? Nós falamos sobre a pop art. O que é a pop art? A pop art surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1955 e se converte em estilos característicos nos anos 60. E aí,
O termo pop art diz o quê? É a abreviação das palavras em inglês, popular, tá? Foi utilizada pela primeira vez em 1954. Então, pop art diz arte popular, não é verdade? Pelo crítico inglês Lawrence, tá? Para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade no desenho industrial, nos cartazes e nas revistas ilustradas. Continuando, quais são as principais características desse movimento artístico? São linguagem figurativa e realista, referindo-se aos costumes, ideias, aparências do mundo contemporâneo. Temática extraída do meio ambiente, né? Temática extraída do meio ambiente urbano das grandes cidades, de seus aspectos sociais e culturais. Histórias em quadrinhos, revistas, jornais, tá? Esses jornais sensacionalistas, fotografias, anúncios publicitários, né? Cinema, rádio, televisão, música, espetáculos populares, elementos da sociedade de consumo e de convergências, alimentos enlatados, geladeiras, carros, estradas, postos de gasolinas e etc. Aí, continuando, ausência de planejamento crítico aos temas são concebidos como simples motivos que justificam a realização da pintura. E mais um pouquinho sobre esse conceito desse movimento artístico, diz representação do caráter expressivo, preferencialmente frontal e receptiva, combinação da pintura com objetos reais integrado na composição da obra, como flores de plásticos, garrafas e etc., como uma nova forma dadaísta em consonância aos novos tempos. E aí, o que eu tenho para falar desse momento, dessa pop art? A pop art, ela vem de uma arte popular, mas ela vem, como todo movimento artístico, ela vai estar entrelaçando com o que está acontecendo no mundo. E nesse momento, os Estados Unidos, onde surgiu, vivia vamos dizer, um consumismo, né? Sabemos que os Estados Unidos é o maior país que tem o maior consumismo, né? Consome muito. E a pop art, ela vem justamente fazer essa crítica do consumismo. Tanto é que a maior representação deles é uma lata de sopa, que é um enlatado. É a mesma coisa. O que vem dizer esse enlatado? É como que se as pessoas, vivemos hoje até isso no mundo de hoje, o que a televisão passa, o que as pessoas passam através da internet, é a verdade suprema. As pessoas não vão além, elas pegam como se fosse algo enlatado que já estivesse pronto para consumir. Então, as pessoas não têm mais um senso crítico. Então, o pop art, ele vem falar também disso e vem dizer que a arte, ela poderia estar muito mais próxima das pessoas. Tanto é que a serigrafia, o stencil, estava muito presente na pop art. A questão da reprodução e que a arte chegaria mais próximo do povo, o popular, como nós falamos. Então, diz o seguinte também, a questão das histórias em quadrinhos, a serigrafia que eu coloquei para vocês, certo? Os cartoons. Então, a questão, a crítica, era algo que a cor também falava muito, era diferencial nessa arte. Tá? Então, o pop art vem de arte popular. Tá? A crítica, principalmente, ao consumismo. Então, agora nós vamos iniciar a nossa segunda revisão, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.